Se um médico erra repetidas vezes e vários pacientes morrem, ele pode ser preso. Se um piloto de avião morre, né, ele comete um erro ali na execução do seu trabalho, ele pode cair e várias pessoas morrerem, assim como ele. Se por acaso um engenheiro civil erra em seu projeto, erram na execução de seu prédio, o prédio pode vir abaixo e várias pessoas morrerem, sem contar de todos os problemas de logística que vai acontecer ali em volta do prédio que caiu. Se um juiz erra, ele pode acabar prendendo o inocente ou soltando um culpado. Se um eletricista erra, pode acabar gerando ali um problema de pegar fogo numa casa ou nas casas ao lado. Se um policial erra, ele pode tirar a vida de um inocente, até mesmo deixar um criminoso escapar. Mas quando um técnico erra e erra repetidamente, o que acontece? Ele ainda continua recebendo os 1,5 milhão por mês para continuar fazendo repetidamente as merdas que ele faz. Sim, estou falando de Renato Gaúcho, que tem os seus favoritos, e aí, quando ele acerta, ele, não, estou fazendo bom demais, vamos tentar atrapalhar o que está dando certo. E aí ele iniciou o jogo bem contra o Lanús, né? Ele iniciou o jogo ali, o meio estava bom, o Martinelli, né, estava conseguindo jogar para frente, o Acosta estava fazendo tabela, estava conseguindo jogar para frente, mas ele basicamente acabou com tudo quando tirou o Hércules e colocou o Otávio, e depois tirou o Acosta, né? E aí o Fluminense ficou sem meio. Ele colocou 4 atacantes, mas a bola não chegava para Kennedy e para o Cano. A bola chegava no Serna, né, antes do Serna sair, e o Serna tentava fazer alguma coisa, mas sempre perdia. O Canóbio marcado junto com o Samuel Xavier, as jogadas que estavam funcionando depois pararam de funcionar e continuou. Cara, se não estava funcionando, por que diacho continuou fazendo a mesma coisa? Por quê? Não sei. Você sabe? Eu não sei. Mas ele provavelmente vai arrumar alguma desculpa. A gente tava não sei o que lá, cara. O único lance de perigo do segundo tempo, de fato, foi o Martinelli, né, numa bola que sobrou ali, e o do Cano na cabeçada, que depois eles foram tentar ver ali se foi mão, claramente não foi mão. E aí eles, no ímpeto que o Fluminense estava ali, eles, esfriaram o ímpeto do Fluminense. Aí, não, vamos dar um minutinho depois. Pô, tu esfria o jogo e tu acha que é só dar um minuto depois? Aconteceu isso no Sul-Americano de alguns anos atrás, contra o Corinthians, né? Mas enfim, voltando a falar sobre Renato Gaúcho, cara, ele insiste em fazer merda. E ele vai continuar fazendo merda. Às vezes é melhor deixar você, o técnico, mas quem vai tomar as decisões agora é o seu auxiliar, tá bom? Tá bom? Vamos deixar o seu auxiliar. Ou um Marcão. Quem vai tomar agora as atitudes vai ser o Marcão, beleza? Vai ser o Marcão que vai escalar o jogador, vai ser o Marcão que vai trocar, porque, pelo amor de Deus, cara, você foi jogador de futebol e você continua fazendo merda. Parece que você tá lá no século XIX, nem existia futebol naquela época, mas parece que você ainda tá lá. Porque o futebol hoje, você precisa olhar o hitmap, você precisa olhar na quantidade de várias estatísticas, não só chute a gol, cara. Né? Você fala, você fez até aquela piada. E imagina que posse de bola é você chegar numa boate, pagar vários drinks pra mulher, e aí chega um outro cara lá, dá uma conversinha com ela e ele levar ela pra casa. Pô, foi engraçado naquela época, mas foi justamente isso. O Fluminense ficou pagando ali, né, com 71% de posse de bola, ficou ali pagando os drinks pra ficar com a mulher, mas quem levou a mulher no final foi o Lanús, que conseguiu se defender muito melhor. O Fluminense ficou completamente desorganizado. Quando era pro Fluminense ter finalizado a jogada no primeiro tempo, não finalizou. Por quê? Porque tu tinha colocado a merda do Everaldo, tu desgraçado. O Everaldo, a última vez que o Everaldo fez um gol foi contra o Inter. E aí antes disso, foi contra o Inter. E antes disso foi contra o Grêmio. Depois disso, séculos atrás, se tu somar todos os gols que o Everaldo tem pelo Fluminense, ele tem basicamente a mesma quantidade que o Hércules, que é volante, que o Martinelli, que é volante. E eu não sei como você continua insistindo com essa morrinha. Ele não seria titular no Ibis, mas é titular no Fluminense. E eu vou te falar uma coisa, o Everaldo ele não erra uma, ele erra todas. Por sorte você não colocou o Soteldo também, né?
Ô Sorte, acho que de tanto você escutar a torcida, você acabou não colocando o Soteldo, né? Mas o Soteldo, ele é um cachorrinho, ele é um pug, ele é um shih tzu, não. Ele é aquele cachorrinho que é 100% ódio, 100% tremedeira, qual o nome? Ele é um... Qual o nome daquele cachorro, cara? Um chihuahua também, não. Mas enfim, ele é um cachorro pequenininho que fica toda hora latindo. Então, ele é um cachorro assim que ele só corre e cruza. Ele é isso, o Soteldo é isso, ele só corre e cruza. Aí você pega um Soteldo que é desse jeito e erra todos os cruzamentos, né? E o Everaldo que num acerto cruzamento, num acerto chute, tenta fazer um pivô que erra os pivô, não acerta cabeçada, não acerta chute, quando vai tocar, erra domínio para tocar. E o pior é que ele enganou a gente, cara, lá no CV, no GV São José, lá na fase de grupos, né? Mas aí, nosso bonito Renato Gaúcho, antes do Mundial, ele pega e faz aquele drop the mic, né? Ele solta o microfone, eu sou o cara, né? O Mário Bittencourt pediu para eu classificar na Sul-Americana, na Copa do Brasil e ficar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora a gente tem o oitavo. Por sorte, a gente conseguiu uma vitória depois de vários jogos sem ganhar. Mas olha, a gente perdeu para Cruzeiro em casa. A gente perdeu para Palmeiras em casa. A gente perdeu para o Flamengo. A gente perdeu para o São Paulo. A gente perdeu para o Corinthians. Né? O São Paulo não foi em casa, mas esses 4 jogos aqui, todos no Maracanã. Todos sob execução de quem? De você, senhor Renato Gaúcho, o melhor técnico do mundo, que faria, né, que ganharia de todos os times do mundo, né, ganharia da seleção do mundo. Se pegar todos os melhores jogadores do mundo e colocar na sua seleção, você ganharia se você tivesse dinheiro infinito. Né? E aí você depois fala, se dinheiro ganhasse o jogo, dava o campeonato já para esses times. Ué, mas você falava que você conseguiria ganhar tudo se tu tivesse dinheiro. Mas aí quando dão um aval para trazer alguém, tu traz Soteldo? Sério? Eu acho que você é metido, mas você é um metido da peixe. Mas enfim, não tem mais muito o que falar. É só mais uma coisa, na verdade. A gente tinha 2 campeonatos onde a gente tinha alguma chance de ganhar, porque o brasileiro a gente não tem mais chance nenhuma. Talvez chegar no G4. Mas a gente tinha chance de ganhar a Sul-Americana muito maiores do que ganhar a Copa do Brasil. A gente não vai ganhar nenhum. Porque se a gente não conseguiu vencer o Lanús fora e nem em casa, você acha, torcedor tricolor, que a gente tem chance de, com o Renato Gaúcho, chance de ganhar do Cruzeiro? Não. Então, vou te falar, eu tava meio ressabiado com a questão da SAF, mas, cara, vai ser melhor vir a SAF mesmo, porque aí talvez os investidores, eles pensem assim, cara, é melhor a gente trazer um técnico lá de fora, porque aguentar esses técnicos brasileiros não dá, não dá. É muito amadorismo junto com teimosia, e quando você é muito antigo, não é adequado, mas ultrapassado. Né? É essa a percepção que eu tenho. Né? Os jogadores queriam muito o Mundial de Clubes, então se doaram, e às vezes a gente olha assim para os outros clubes, talvez eles não quisessem tanto, talvez por isso que os times brasileiros tenham passado de fase. Né? Aí joga aqui, a gente empata em casa contra o Lanús. Basicamente com o mesmo time que jogou lá. Mas enfim. Também está na conta do Mário Bittencourt, que deu aval, por exemplo, para ele trazer Soteldo. Né? Em vez do Fluminense se contratar jogadores, independentemente do técnico, por exemplo, a Leila trouxe o Tigrinho. Acho que não foi pedido do Abel. Né? Quando o Flamengo traz jogadores, é a instituição, não Felipe Luiz. Felipe Luiz deve falar, não, o jogador é bom, né? eu gostaria dele. Tá? Assim como o John Textor que vai atrás do jogador, não é o técnico que está ali. Por quê? Porque o jogador vai ficar e o técnico vai sair. Então, agora a gente já não tem mais, então deixa ele até o final do ano. Porque não vai pagar mais multa, por exemplo. Acredito que se fosse o Mano Menezes jogando agora, o Fluminense não tinha perdido, não.
Vou te falar, se fosse o Mano Menezes ou o Diniz, o Fluminense não tinha perdido esse jogo pro Lanús. Não tinha mesmo. O Diniz, ele pode ser teimoso que for, mas ele é melhor do que o Renato. Valeu.